inovação não se desfaz do que veio antes. Em partes, ela apenas transforma para melhor o que já existe. É a capacidade de ver a mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça. Nesse terceiro episódio do Reencontro, Voo de Cruzeiro, debateremos a Receita Federal do Brasil e as inovações produzidas pelos analistas tributários ao longo dos anos de 1985 a 2007, no contexto da sociedade da informação, surgida nos anos 1980, e das tecnologias que a definem. Mas o que é a sociedade da informação? Sucessora da sociedade industrial, a sociedade da informação, termo cunhado pelo sociólogo Manuel Castells, marca a transição do domínio da produção para o domínio do conhecimento, ou da economia da produção para a economia do conhecimento. Ela é caracterizada pelo uso intenso das tecnologias da informação, consolidadas a partir dos anos 1960. Com o surgimento da internet nos anos 1990, a sociedade da informação incorpora também a hiperconectividade entre pessoas, governos, empresas e máquinas. Outras características dessa sociedade, segundo Castells, são o predomínio da lógica de redes, a flexibilidade, a convergência de tecnologias e a informação como matéria-prima. Para governos e estados que têm na informação a sua matéria-prima, a convergência de tecnologias, que é a possibilidade de uso de diferentes tecnologias em uma mesma interface, como nos smartphones, por exemplo, ofereceu a possibilidade de ampliação de serviços oferecidos à sociedade, além de aumentar a sua eficiência e alcance. Por outro lado, também ampliou a possibilidade de manipulação das informações, bem como a vigilância, o controle e o risco à privacidade. Para órgãos públicos como a Receita Federal, que detém quantidades imensas de informações dos cidadãos, o dilema entre segurança e privacidade é um desafio permanente. Portanto, superar a barreira do acesso e facilitar o uso das tecnologias pelo maior número possível de pessoas torna-se outro desafio importante. A complexidade das normas tributárias brasileiras, as constantes mudanças e atualizações demandam um corpo técnico de servidores com conhecimento profundo dos processos de trabalho da Receita Federal, da legislação e também com domínio das tecnologias da informação disponíveis. Desde os anos 1980, esses desafios foram enfrentados na Receita Federal pelos analistas tributários, cargo criado em 1985 como técnico do Tesouro Nacional e que evoluiu com a sociedade da informação. Vindos de diferentes áreas de conhecimento, inclusive de TI, para o qual houve concurso específico em 1992, alocados em todas as áreas de atuação da Receita, foram capazes, em sintonia com servidores da Empresa de Processamento de Dados, o SERPRO, de transformar a instituição em referência mundial no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a administração tributária na virada para o século XXI. Desde o princípio da incrível aventura humana na Terra, criar, registrar e transmitir informação foi essencial para a evolução da humanidade. Para estados e governos que têm na troca de informação interna e com a sociedade a sua essência, as tecnologias de informação constituem ferramenta fundamental. No Brasil, a Receita Federal, criada em 1968, às portas da sociedade da informação, avançou e se modernizou com essas tecnologias. Com a criação do cargo de técnico do Tesouro Nacional, atual analista tributário, em 1985,
o incremento tecnológico foi vertiginoso. Na década de 80, o mundo é apresentado aos computadores pessoais, os PCs, que trouxeram flexibilidade e portabilidade à informação. A Receita Federal ainda usava terminais do mainframe IBM 3270, que armazenava os dados no Serpo em algumas de suas unidades maiores. Outras unidades se comunicavam via terminais de telex. Os microfilmes e as intermináveis listagens de dados predominavam. As declarações dos contribuintes eram feitas em papel. A década de 90, com a criação da internet www, o uso da inteligência artificial e aprendizado de máquina, além da popularização dos smartphones, foi caracterizada pela conectividade. No Brasil, os PCs finalmente chegam, juntamente com o primeiro telefone celular, o gigantesco Motorola PT550. A Receita Federal digitaliza-se com o desenvolvimento da primeira declaração digital de imposto, o IRPF, e lança o seu site. A criação do ReceitaNet, que permite a transmissão das declarações pela internet, ganha destaque mundial. Na aduana brasileira, o Siscomex, Sistema de Comércio Exterior, substitui carimbos e papéis. Nos anos 2000, a hiperconectividade nos alcançou, com o surgimento das redes sociais. Na Receita Federal, o papel termina seus dias com a digitalização total do acervo de processos e a implantação do sistema e-processo. O ECAC, Centro de Atendimento Digital, amplia o acesso do contribuinte aos serviços online. O ano de 2007 marca a disseminação da banda larga móvel no mundo, o 3G, possibilitando um enorme aumento no tráfego de dados por smartphones. A Receita Federal adquire o seu supercomputador, apelidado BitREX, que, aliado ao sistema ARPIA, amplia enormemente a capacidade de processamento, cruzamento e compartilhamento de informação. O aprendizado de máquina e a inteligência artificial ganham espaço. É nesse contexto de revolução tecnológica e desafios que os analistas tributários se consolidam como profissionais essenciais ao processo de inovação e adequação da Receita Federal aos novos tempos. Cheguei numa das empresas onde eu tinha trabalhado e o diretor falou comigo, olha, você está numa lista negra porque você participou de greve. Então, se eu fosse você, eu faria um concurso público e ia ser o Barnabé, porque é a única coisa que te resta. Bom, passado algum tempo, a Receita abriu esse concurso para TTN da área de TI e eu me candidatei e fui muito bem colocado, acabei sendo nomeado como técnico do Tesouro Nacional, na área de TI. Passado algum tempo, a gente fez um trabalho muito interessante que eu vou relatar aqui, que foi o desenvolvimento do programa de gerador de declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, o IRPF. Quando nós terminamos e entregamos o primeiro programa, foi para a declaração de 1996, eu fiz questão de pegar os disquetes com o programa, que era distribuído para os contribuintes, levei na diretoria daquela grande empresa e aquele diretor que tinha de certa forma, me humilhado naquele momento passado, eu entreguei para ele o disquete do IRPF e falei, olha,
Toda vez que você fizer a declaração de imposto de renda, você vai lembrar do conselho que você me deu. Eu virei um Barnabé, mas um Barnabé não. Eu virei um funcionário público da Receita Federal e está aqui o produto do meu trabalho. Na época, a Receita Federal fez esse concurso específico para a área de informática por causa do projeto SRF-21, que consistia na instalação de banco de dados distribuídos em cada uma das unidades da Receita Federal no Brasil. Na época, os técnicos eram responsáveis pelo suporte às unidades de tudo que fosse necessário na área de informática, desde o desenvolvimento de aplicativos, planilhas, produção de textos, suporte à rede de comunicação e também de atendimento às necessidades dos contribuintes que usavam programas geradores e que encontravam problemas na hora de utilizar o seu software. Esse grupo de pessoas ficou trabalhando de 1996 até 2005, quando o grupo foi extinto e os códigos-fontes foram enviados para o SERP. Ao longo desse tempo foram criadas versões usando o Delphi 1, usando o Delphi 5 e também foi criada uma versão Java. Essa versão Java, em 2005, ela foi submetida ao Java One, que é um encontro de desenvolvedores Java que ocorre nos Estados Unidos, e que eles distribuíam um prêmio, o Duck's Choice Award, para as melhores aplicações desenvolvidas em Java. E o programa de imposto de renda pessoa física do Brasil ganhou como o melhor aplicativo desktop no ano de 2005 no Java One. O interessante é que essa versão Java não surgiu de uma necessidade, um pedido da Receita, não. Surgiu porque o próprio grupo de técnicos sentiu a necessidade de aprender a linguagem Java, que estava em moda, né? E que havia necessidade da Receita oferecer um programa para outros sistemas operacionais que não fossem o Windows. O SERP, numa época, ele anunciou que iria desenvolver para o Linux, foi quando a Borges lançou o Calyx, que é uma versão do Delphi para Linux, mas eu acredito que eles pensavam em reutilizar parte do código do imposto de renda, mas ele não era passível de utilização porque ele usava uma biblioteca que só existia na versão Windows. Então o grupo reuniu e resolveu fazer uma versão Java, imaginando que lá na frente o SERP poderia falar que não teria disponibilidade para construir e aí a Receita ficaria sem essa versão. E foi o que aconteceu. Numa dessas reuniões, com o Dr. Everardo Maciel, ele disse que o SERP tinha desistido, né, de fazer a versão para o Linux. E aí nós apresentamos um protótipo para ele feito em Java, inclusive o próprio responsável pelo desenvolvimento dos aplicativos de imposto de renda não sabia, porque a equipe fez como se fosse um aprendizado a ela. Falou, nós temos isso, nós podemos melhorar. E aí foi melhorando a equipe, e aí acabou que ficou só essa versão Java. Ela foi reconstruída depois, né, usando uma tecnologia mais moderna. Foi essa então que levou ao prêmio do Duck's Choice Award de 2005. Com a mudança do secretário da Receita Federal, mudou então a direção da Cotec e aí houve uma diretriz de que o grupo fosse extinguido, cada um dos membros que pertencesse ao grupo voltasse às suas unidades de origem e que o código-fonte fosse transferido para o SERP para que o SERP desse continuidade ao projeto da Receita. Foi um período de intenso aprendizado, o grupo evoluiu bastante, aprendeu muito e acabou que com a extinção do grupo, boa parte desse conhecimento adquirido acabou não sendo utilizada pela Receita Federal. A
partir da década de 60, que a Receita se transformou basicamente no que a gente conhece hoje, que ela teve a estrutura que ela adquiriu a estrutura que ela tem hoje. Do nosso ponto de vista, a Receita passou por 3 grandes saltos disruptivos, modernizantes, nesse período. O primeiro, que foi até aproximadamente os anos 80 e se consolidou nos anos 80, foi uma modernização da estrutura da Receita. Nesse período, ela se horizontalizou, ela se capilarizou com a distribuição de agências, de delegacias pelo país inteiro. E isso, na época, vamos lembrar que nós estamos falando ainda antes da era tecnológica, foi importantíssimo para que a Receita fizesse o que nós chamamos de presença fiscal. No final dos anos 80, surgiu a ideia de modernizar tecnologicamente a Receita. Esse projeto, inclusive, tinha um nome que se chamava Projeto SRF-21, Secretaria da Receita Federal do século XXI. Para isso, obviamente, teríamos que começar chamando pessoas, servidores capacitados para fazer esse trabalho. É assim que surge a ideia do concurso na época, técnicos da Receita Federal, que hoje são os analistas tributários, da área de tecnologia. Nessa década, final dos anos 80 e anos 90, com a vinda não só desses técnicos do Tesouro Nacional da área de tecnologia, mas também da chegada de em torno de 4.000 técnicos do Tesouro Nacional de todas as outras áreas, muito jovens, muito aguerridos, a Receita fez o seu segundo salto disruptivo, que foi justamente a informatização. Destacar 2 projetos muito importantes, que foi o desenvolvimento do Imposto de Renda de Pessoa Física. O programa do Imposto de Renda foi desenvolvido por técnicos na Receita Federal, por um grupo que sobreviveu em torno de 10 anos e criou esse programa. Ele foi fundamental, o IRPF, desse período, porque a partir dele abriu-se na Receita e com o trabalho do SERPRO, que é a empresa de processamento, abriu-se, digamos assim, as portas da informática, e nesse período muito profícuo dos anos 90, a Receita distribuiu para o contribuinte em torno de 50 aplicativos de automação. Uma série de outros que vieram na esteira do IRPF, desenvolvido pelos técnicos do Tesouro Nacional na época. Um outro fator importantíssimo da automação no período foi a criação do site da Receita Federal. A Receita entrou na era da internet, foi também um analista tributário, um TTN da época, uma mulher, que desenvolveu a primeira versão da página da Receita Federal na internet. Nós vivemos hoje um terceiro salto disruptivo na Receita Federal, que é um projeto que se chama Receita do Futuro, e ele traz como principal fato novo a inteligência artificial. A simples entrada de uma nova tecnologia não moderniza um órgão complexo como a Receita Federal. Para que de fato ele se modernize, a tecnologia é uma ferramenta e ela precisa da nossa inteligência institucional, que a inteligência vamos dizer, o conjunto de inteligências dos seus servidores. Passadas as primeiras reações de temor diante dos efeitos da automação dos setores produtivos nos anos 1980, os avanços da informática provocaram uma fase de fascínio nas 3 últimas décadas. A difusão da internet, por exemplo, deu suporte ao sonho de integração mundial dos povos por meio de infovias globais. Com as expectativas mais realistas diante da frustração de algumas promessas, as sociedades começam a enfrentar um novo salto nas tecnologias da informação, a inteligência artificial. Então, em primeiro lugar, eu quero de apontar que essa suposta inteligência consiste, sobretudo, no cruzamento de dados de vastas bases de dados
combinados a partir de vários parâmetros. Então, não tem nada de inerentemente inteligente, tem uma ilusão de inteligência. Muito bem, ele cruza tantos dados que dá a impressão que ele te conhece, mas na verdade ele está cruzando dados. E segundo e mais importante é que os usos da inteligência artificial são definidos pelos interessados em recorrer a ela para o desenvolvimento de sistemas. A inteligência artificial não brota sozinha nesses sistemas, tá? Tudo que está nesses sistemas de inteligência artificial foi alguém que colocou lá, alguém que tem uma finalidade específica, ela está configurada para aquilo. Então, mais uma vez, é o profissional decisivo, quem tem conhecimento de causa, que faz essa implementação. Não existem casos registrados e nem existirão de ficção científica, de que o sistema começou a ter sentimentos, a estar sozinho. Até esse momento não existe, é improvável que venha a existir. Tá? Então, pelo contrário, né, para efeito da atividade da Receita Federal, você poder cruzar mais dados, em maior volume, maior variedade de dados do que fazia antes, implica em você conseguir selecionar o que é relevante do que não é, dar uma direção útil para a busca, para as pesquisas que você vai fazer com que ela gere resultados interessantes e relevantes. Então, isso vai requerer, mais até do que antes, a intervenção, a participação de um profissional qualificado, que no caso da Receita Federal é o analista tributário. Tá? Já está suficientemente demonstrado que não existem sistemas autônomos baseados em inteligência artificial funcionando em um aspecto sério da vida, porque eles não são confiáveis, se não tiver uma intervenção humana e uma intervenção humana competente. Né? Você tem que ter um agente humano qualificado, não vai ser diferente nesses casos. Então, em resumo, a inteligência artificial ela é mais uma competência a ser adquirida pelos analistas tributários como parte da sua formação inicial ou complementar, do que um desafio externo ao exercício da sua atividade. Então, a área da informática vai continuar a evoluir tecnicamente, como evoluiu até o dia de hoje. Os profissionais envolvidos têm que acompanhar essa evolução, mas o mais importante sempre vai ser a própria capacidade técnica na área de especialidade do desenvolvimento de sistemas e não se enfronhar em tecnicalidades da informática que são secundárias para esse efeito. O mais importante do documentário é realmente fazer a sua voz ser ouvida. Queremos escutar e interagir com vocês. Por isso postamos um formulário em nosso site, para que vocês respondam uma pequena pesquisa sobre o trabalho e sobre os seus sentimentos em relação a vários temas importantes. Nós refletimos e discutimos muito sobre esse projeto, o Reencontro, mas o documentário só estará completo com a sua participação. Visite nosso site e redes sociais, dê sua opinião sobre a carreira e o cargo. Traga sua história e nós a contaremos nos próximos episódios. Não perca o próximo episódio no canal do projeto Reencontro. Revelar, recuperar e reencontrar as memórias daqueles que construíram nossa história e se reencontraram por aqui. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse episódio.